Meus irmãos, é com muita alegria que nós voltamos a realizar um estudo. Hoje nós vamos abordar o tema a paciência. E alguns companheiros podem estranhar a nossa escolha, nossa opção pelo uso dessa imagem, mas a gente preferiu e escolheu essa imagem do cão, porque na hora que a gente viu essa imagem, nós nos lembramos de uma passagem de Epícoro em que ele foi convidado a falar a respeito da educação, e naquela oportunidade ele pediu um tempo para fazer essa exposição, e no dia que foi fazer a exposição ele subiu ao tablado e, juntamente com uma lebre, soltou a lebre do tablado. Ela foi, ficou andando para um lado para o outro, pulando de um lado para o outro, e logo em seguida ele soltou um cão, e esse cão foi para cima da lebre de maneira muito agressiva. E ele retirou os dois e depois soltou uma segunda lebre. No que ele solta a segunda lebre, as pessoas já começaram a ficar aflitas. Ele solta o segundo cão, as pessoas ficaram mais aflitas ainda, mas qual é a surpresa quando o cão vai e se aproxima da lebre e começa a brincar com a lebre. E aí ele deixa claro a diferença entre um cão adestrado, um cão educado, e um cão que não foi adestrado, que não foi educado. Eu gostei daquela imagem porque a realidade é que a paciência, ela é justamente uma conquista. Ela é uma questão que depende do nosso adestramento, depende do nosso treinamento, da nossa melhoria, do nosso desenvolvimento. Então, é uma conquista, efetivamente. A gente já não nasce com paciência. A gente tem que conquistar a paciência por intermédio do nosso esforço, da repetição dos eventos e da educação de cada um de nós. Então, para fazer esse nosso estudo, nós vamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, que tem o título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item 7, a paciência, instruções dos espíritos. É uma mensagem ditada por um espírito amigo no Porto Le Havre, em 1862. Para preparar a palestra, quando a gente prepara um estudo, quando a gente prepara uma palestra, a verdade é a seguinte: quando a gente está fazendo, eu acho que isso deve acontecer com todas as pessoas. Eu não sei exatamente como funciona, se é a questão simplesmente de sintonia ou se o assunto está no ar, eu não sei exatamente o que é, mas de alguma forma vários companheiros acabam postando sistematicamente no período que a gente está estudando, que a gente está preparando o estudo, começam a postar coisas que são relacionadas ao tema que a gente está estudando. Então chegou para mim, e eu vou compartilhar com vocês, uma mensagem do companheiro Avicena. Avicena era um polímata persa que viveu de 980 a 1037, e ele, para quem não tiver a noção, para a gente poder facilitar o nosso entendimento, polímata é aquele indivíduo que estuda ou que conhece muitas ciências. E no caso do Avicena, especificamente, ele escreveu tratados sobre um número assim variado, um variado conjunto de assuntos. Dentre esses assuntos, ele trabalhou praticamente, que chegou até os dias atuais, em torno de 240 estudos dele, 240 artigos que ele fez. Em particular, 150 deles falando sobre filosofia e 40 que falam sobre medicina. E é impressionante que mesmo com o avanço da medicina, com os avanços da medicina, a gente vê que muitas das coisas que esses companheiros produziram
são coisas que a gente fica impressionados o como que essas coisas têm correlação com as informações que atualmente a gente utiliza. Mas, de qualquer forma, dentro dessa imagem que ele trouxe para a gente, ele colocou que a imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio e a paciência é o primeiro passo para a cura. E, de fato, quando a gente está diante de uma doença, por mais que a gente possa relutar, né? Mas a grande realidade é a seguinte: muitas das vezes a pessoa fica doente por conta das coisas, da desordenação, da não ordenação da nossa cabeça. Para nós espíritas, muitas das vezes a gente percebe, né, na prática, que o espírito doente, muitas das vezes, acarreta a doença do corpo. De qualquer forma, é interessante a gente perceber que diante de um momento de dor, diante de um momento de doença, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer efetivamente é ter paciência, né? Ter tranquilidade. E aí, a partir daí, ela vai conseguir ter a cura no transcorrer do tempo. Mas, quando a gente vai no Evangelho, segundo o Espiritismo, o nosso espírito amigo, né, que mandou essa mensagem, ele começa a mensagem dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Olhem que lindo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E aí, na hora que a gente leu esse texto, a gente ficou pensando assim, como se nós estivéssemos em uma longa estrada, a estrada que a gente chama muitas das vezes a estrada da vida, né? Uma longa estrada, uma longa caminhada. E aí nós, nessa longa caminhada, nos lembramos também de um outro texto, de uma outra frase, que diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É como se a gente percebesse nas placas de sinalização dessa avenida, dessa rua, dessa estrada, a gente percebesse esses dois conteúdos. Esse conteúdo foi, em determinado momento, associado a Joana de Ângeles, em outro momento a Carlos Drummond de Andrade. Mas reparem, aqui no caso nem tanto importa o autor da mensagem. O que importa para a gente é a profundidade do conteúdo. Porque a dor ela é inevitável e nós na doutrina espírita aprendemos, nós na doutrina espírita aprendemos a respeito do planejamento da encarnação. E aí quando a gente planeja o gênero das provas que a gente vai viver, obviamente a gente mais ou menos, né, já vai tendo na nossa caminhada determinadas situações que a gente vai passar, né? E aí, logicamente, a dor acaba que, para espíritos, ainda mais para espíritos imperfeitos como nós, que vivemos num mundo de expiações e de provas, então, de fato, a dor é inevitável. Agora, o que a gente vai fazer com essa dor? Bom, aí é uma outra história. E é justamente a respeito disso, esse é o grande teor do assunto, da mensagem que esse espírito amigo ditou para Kardec no Porto de Havre. E aí ele começa, continuando, né? Continua dizendo assim, que não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes. Para a gente perceber que a gente não deve se afligir, a gente não deve deixar que a aflição tome conta de nós, que a gente precisa lembrar de Jesus. E por isso a mensagem no Evangelho é muito importante para nós, porque Jesus diz em determinado momento: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, a mensagem do nosso Mestre Jesus, ela está à nossa disposição para o nosso amparo, para o nosso equilíbrio, para que nós possamos nos sentir melhores diante das aflições e dos problemas do dia a dia. E aí, a mensagem continua dizendo assim: pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu.
Ora, dificilmente a pessoa vai conseguir ficar nesse estágio, né, de sorriso. Ai, que legal, quando a pessoa está diante da dor. É claro que isso é muito difícil. Mas aqui é mais uma questão de estado mental no que diz respeito a gente compreender essa questão do planejamento reencarnatório, a gente compreender que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente misericordioso. Ninguém passa por nada que não tenha que passar. Então, na realidade, se nós estamos passando por determinado nível de sofrimento, determinado nível de dor, determinado nível de problema, é preciso a gente lidar com muita paciência com essa situação, porque, na realidade, nós não apenas pedimos, como Deus concedeu, porque sabe que nós temos condições de lidar com essa situação, com essa dor. O Espírito amigo continua dizendo assim: sede pacientes, pois a paciência também é caridade. E aí, no caso, nós ficamos pensando a respeito do que como nós devemos nos comportar diante da dor, diante dos problemas, diante das dificuldades que a gente enfrenta durante as nossas encarnações, nas nossas existências. Recebemos essa imagem, né, de um remédiozinho chamado Tolerato de paciência. Claro, isso não existe, né, esse remédio, né? E aí ficamos pensando, qual seria então, afinal, o remédio que a gente deve tomar para poder lidar com as dificuldades do dia a dia? Como é que a gente consegue, né, construir essa situação da paciência dentro de nós? O Espírito responde: deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Ou seja, a melhor maneira da gente lidar com a dor, lidar com o sofrimento, a melhor maneira da gente desenvolver a paciência dentro de cada um de nós é nós usarmos a caridade, é nós começarmos a olhar de maneira diferente as situações que estão ao nosso entorno. Só para a gente poder ter noção, nós recebemos agora há pouco, um vídeo muito interessante que consta, nós recebemos no WhatsApp. Muito legal, né? Depois poderia combinar para tentar enviar para vocês esse vídeo. É um vídeo que conta a história de crianças que estão na Espanha e crianças que estão na África. E aí, as crianças muito espontâneas, né? As crianças em geral, o que vem na cabeça, elas falam, né? E aí foi colocado para as crianças a seguinte situação: 3 pedidos, quaisquer que fossem. E aí umas delas, na Espanha, queriam encontrar pessoas famosas, queriam jantar com pessoas famosas, queriam ser ricas, queriam ter muitas propriedades, muitas posses, muitas coisas materiais, queriam ser youtubers, queriam sair e conhecer youtubers, e por aí vai. E aí, quando essa mesma pergunta foi colocada para as pessoas, para as crianças na África, elas responderam de maneira um pouco diferente, porque elas diziam assim: eu gostaria de ter casa, eu gostaria de ter cama para dormir, eu gostaria de ter comida, eu gostaria de ter... Algumas até responderam que gostariam de dirigir um carro, outras chegaram até a dizer também que gostariam de ser ricas. Mas, na hora que as respostas que as crianças da África foram apresentadas para as crianças da Espanha, foi impressionante, porque aí as crianças da Espanha ficaram constrangidas, né? Um pouco constrangidas, obviamente, e aí quando perguntaram para elas: vocês ainda gostariam de pedir as mesmas coisas? Muitas delas disseram assim: não quero mais pedir nada do que eu pedi, não. E algumas delas ainda disseram assim: eu gostaria, muito pelo contrário, de fazer todo o possível para poder satisfazer os pedidos daqueles irmãos nossos daquelas crianças que estão na África. E é essa que é a grande situação. Na hora que a gente está em algum tipo de sofrimento, na hora que a gente está passando por algum momento de dor, quando a gente olha na direção dos nossos semelhantes, quando a gente vai na direção dos nossos semelhantes para auxiliá-los, olhando a vida, olhando a dor, olhando a experiência, olhando a situação daqueles que estão ao nosso lado,
Muitas das vezes a gente percebe que o que nós estamos passando, às vezes, é até encarado como sendo pequeno. Não é que seja pequeno propriamente dito, cada um passa e, logicamente, tem e dá a importância devida, né? E nós também não estamos desrespeitando a dor das pessoas, pelo amor de Deus. O que nós estamos dizendo é que quando você olha para uma outra pessoa, muitas das vezes você olha para outra pessoa e você diz assim: nossa, aquela pessoa está sofrendo mais do que eu, tá? E aí quando você olha isso, o que a gente deve fazer? A gente deve agir em direção a elas. A gente deve ir em direção a essas pessoas que estão sofrendo, que estão precisando da nossa ajuda. Só que o espírito amigo, ele diz assim: a caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Ou seja, ele deixou muito claro que não é suficiente, que não é simplesmente uma questão da pessoa pegar uma moeda, pegar um dinheiro e dar para esse dinheiro. Muitas das vezes, quando a pessoa está fazendo isso, ela faz quase que como se tivesse abrindo mão não é o termo, mas tentando se livrar daquela situação, sabe? Ah, tá vindo uma pessoa e me pede dinheiro. Ah, toma aqui o dinheiro, tá resolvido o problema. Já fiz a minha parte, já fiz a minha caridade de hoje, né? Na realidade, não é isso que precisa ser feito. É isso que ele está conversando com a gente. Me lembro, por exemplo, de uma situação, né? Me lembro de duas situações legais. Uma delas, de Valdo Pereira Franco, conta que ele tinha terminado um estudo e aí ele sai de uma palestra, né? Terminou do estudo, saiu daquela palestra e no que ele está andando na rua, vem um garotinho e pergunta para ele assim: tio, me dá um dinheiro? E aí ele pegou, botou a mão no bolso, botou a mão no outro bolso do paletó e descobriu que não tinha dinheiro com ele. E aí ele vira para o menino e fala: meu filho, eu não tenho dinheiro. E aí ele vira para o menino e dá um abraço no menino. Bom, passa-se o tempo, e aí daqui a um tempo ele foi dar palestra naquele mesmo lugar, e na hora que ele sai, aquele menino novamente vai na direção dele. Mais uma vez, na hora que ele viu o menino, ele já começou a botar a mão no bolso, falando: meu Deus, não acredito que eu não tenho dinheiro de novo. E aí ele diz para o menino: eu não tenho dinheiro de novo. Aí o menino fala para ele: mas eu não quero o dinheiro, eu quero aquele abraço que o Senhor me deu. Então é essa que é a grande situação. Às vezes a gente vai imaginando que a questão da moeda vai resolver a situação, e muitas das vezes é claro que ela auxilia, ajuda, né, a solução do problema da pessoa, mas ao mesmo tempo a gente às vezes percebe que outros tipos de atitude, outros tipos de ação acabam sendo melhores do que aquilo que simplesmente você dá, né? Simplesmente você achar que aquilo ali é suficiente, a questão de dar o dinheiro. Me lembro de um outro caso, e aqui no caso, né, nesse caso aconteceu comigo, e pelo amor de Deus, não estou aqui com o sentimento de vangloriar, né? Ah, eu sou demais, não é isso não, tá? Mas que como aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Eu estava aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Engenho Novo, parei num sinal, numa rua secundária, eu ia cruzar uma rua principal, né? Aí eu tô nessa rua secundária, esse sinal da rua principal demora mais quase 4 minutos. Eu só sei que um irmão estava na rua pedindo dinheiro, e aí eu não estava com dinheiro também na hora, encostei o carro assim e comecei a conversar com ele. E nisso que eu estou conversando com ele, ele disse que, eu perguntei para ele: por que você está pedindo dinheiro, né? Porque ele era um indivíduo que a gente via bem apessoado, tinha saúde, né? Eu falei: por que você está pedindo dinheiro? Ele disse: ah, porque a vida está me levando nessa situação. Aí começou a colocar o drama dele, foi contando a história dele. E aí eu disse para ele assim: mas seria melhor se você conseguisse arrumar um trabalho. E aí ele disse: mas acontece que é difícil arrumar um trabalho. E aí eu perguntei para ele: por que você não faz como alguns irmãos fazem aqui no Rio, né, que ficam lavando os carros? Nisso ele disse para mim que eu adoraria ter uma oportunidade como essa. Dentro daquelas coisas que a gente, como a gente falou agora no início do estudo, a gente não sabe exatamente como funciona. Eu lavo o meu carro num lava-jato, justamente aqui no Engenho Novo. E aí o que aconteceu? Eis que o dono, o responsável, o gerente do lava-jato passa e me encontra ali naquele mesmo lugar,
No que eu olhei para ele, falei para ele, ei, vem cá, e chamei o dono do Lava Jato, expliquei a situação do companheiro, e aí o dono do Lava Jato falou para ele, não, eu não posso não ter vaga para você agora, nesse momento, mas aos fins de semana, com toda certeza você pode ir lá, que eu vou tentar arrumar um lugar para você. E aí eu vou contar para vocês que a felicidade, a alegria daquele irmão foi uma coisa assim indescritível, sabe? E aí eu virei para ele e falei assim, então você faz o seguinte, quando for o dia, no final de semana, bota uma roupinha arrumadinho, bota uma roupa arrumadinho, né? Fica arrumadinho, tá? Toma um banho, sorria para as pessoas, faça o trabalho da melhor maneira possível, que com toda certeza você vai ser recompensado. E essa é a grande questão. Às vezes, a gente está passando por um problema, a gente está passando por uma dificuldade, e aí às vezes as coisas acontecem ao nosso entorno e resta que a gente consiga pegar essa oportunidade que aparece no nosso entorno. É isso que a gente precisa ver. E muitas das vezes, essa conversa, esse bate-papo, esse estímulo, um sorriso, né? Essa empatia com relação ao problema que a outra pessoa está vivendo, às vezes ela é muito mais importante do que a questão do dinheiro, tá? E é isso que ele está colocando aqui dentro da mensagem. Ele está dizendo que essa caridade, se restringir a caridade do dar o dinheiro, de dar a esmola, é a forma mais fácil de se fazer a caridade. Aí o que me veio na cabeça? Me veio na cabeça uma situação que aconteceu no Centro Espírita Jorge Niemeyer, no aniversário do Centro Espírita Jorge Niemeyer há alguns anos, que aquele escritor, Raul Teixeira, analisando a mensagem 886 do Livro dos Espíritos, ele fez uma interpretação bastante interessante que eu vou contar para vocês. Essa questão 886 é aquela que Kardec pergunta para os espíritos superiores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Na hora que a gente lê esse entendia, claro que a gente também pode imaginar que possa ser entende, né? Porque Jesus vive, Jesus não morreu. E aí, ele na resposta coloca para a gente benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Eu coloquei aqui em vermelho porque muitas das vezes fica bom a gente lembrar essas iniciais, BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. O que o Raul Teixeira fez? Na hora de pegar a palavra, né, cada uma dessas palavras, ele pegou, por exemplo, benevolência, fez a divisão aqui no meio, benevolência, e aí viu que bene, no latim vai em bene, volência vai na direção de volere, bene, volere, bem, volere é vontade. Então a benevolência vai ser a vontade de fazer o bem. Não apenas a vontade de fazer o bem, mas a vontade de fazer o bem, bem. Fazer da melhor maneira possível. Não apenas fazer o bem, mas fazer o bem da melhor maneira possível. Isso aqui é a grande questão. Então reparem, como é que eu vou desenvolver a paciência? Vou desenvolver a paciência por intermédio da prática da caridade, começando a fazer o bem. Porque, diga-se de passagem, quando eu estou fazendo bem para uma outra pessoa, eu já não estou conseguindo parar para pensar especificamente no meu próprio problema. E, logicamente, isso diminui com o problema que a gente está tendo. Segunda maneira de trabalhar, que faz parte dessa questão da caridade, a questão da indulgência. Indulgência da mesma forma, indulgência. Indulgentia. Indulcere. Dulcere, docilidade, doçura, interior. Então, a indulgência seria a doçura interior. Aquela doçura, como Paulo de Tarso fala em determinado momento, né, que está nas entranhas do ser. Aquela doçura que está na profundidade do ser. Não é uma doçura exterior, é uma doçura que está na profundidade do ser e que se reflete em todos os atos que a gente faz, em todos os momentos que a gente age, independente da dor que a gente esteja sentindo. E a terceira coisa
que também está colocada é a questão do perdão. Da mesma maneira, divide aqui, perdão, perdonare. Donare é doar. É um prefixo que quer dizer intensidade, em grande quantidade. Ou seja, o perdão ele vai na direção da pessoa doar além de, não é só doar. Né? Então, aí que entra aquela questão que a gente conversou agora há pouco a respeito da moeda. Às vezes você deu a moeda, ajudou, mas às vezes você deu a moeda e além da moeda você deu um sorriso, já é melhor. Aí você não deu a moeda, mas deu um sorriso e deu uma conversa, é melhor. Não deu a moeda, mas deu um sorriso, deu uma conversa, descobriu quais são as necessidades daquele companheiro em determinado momento. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai percebendo as necessidades daquela pessoa. E aí você vai na direção da necessidade da pessoa, tentando suprir a necessidade daquela pessoa. E não apenas, né, que claro, né, não apenas como a maneira de falar, né, mas às vezes vai precisar dar o dinheiro. Mas em determinado momento não é só aquilo que é o suficiente, não é aquilo que é o preciso ser feito. É isso que ele está tentando colocar para a gente, né, dentro dessa mensagem do Evangelho. Continuando a mensagem, ele diz em seguida assim: todavia, existe outra muito mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória, a de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para provarem a nossa paciência, né? Ou seja, esses companheiros, a gente tentar perdoar aqueles que aparecem no nosso caminho, que estão no nosso caminho como instrumentos para nos fazer sofrer e que estão no nosso caminho também para testar, né? Esse provarem aqui no sentido de prova, de teste, para poderem testar como anda a nossa paciência. O Espírito continua dizendo: a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. E de fato, rara é a pessoa, claro que aqui assim ele está colocando, é o lugar comum, tá? Ah, mas existe uma pessoa tal que passou a vida aqui na Terra só tendo problemas e aborrecimentos e... Ok, claro que existe isso. No próprio livro Céu e Inferno, conta lá o primeiro caso da parte de expiações terrestres, né? Marcel, o garoto do número 4, né? Um menino, né? Morreu muito jovem, só teve problemas na vida, problema de saúde, né? Deitado em cima de uma cama com dores, né? Uma coisa assim impressionante, tá? Acontece isso no nosso planeta? A gente sabe que acontece. Mas ele está aqui falando a respeito do grosso da população terrestre, da maior parte da população terrestre. E quando a gente pensa na maior parte da população terrestre, a gente percebe que nós, apesar de um mundo de expiações e de provas, recebemos muitas coisas de Deus. Muitas coisas boas chegam para cada um de nós, tá? Essa que é a grande realidade. E é isso que ele está pedindo para a gente prestar atenção, para a gente mudar um pouquinho o nosso ponto de vista, né? E aí ele pega e diz assim: o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Aí eu peguei assim, quando eu olhei essa frase, eu pensei assim: nossa, que interessante, né? Quando você vê uma prova de halterofilismo, na hora que você vê a postura dos nossos companheiros, né, na hora que eles vão levantar peso, e aí me lembrei desse, né, procurando assim, eu achei essa imagem espetacular, porque o semblante do indivíduo, apesar dele estar
levantando um peso absurdo, o semblante dele é um semblante de felicidade. E aí eu achei isso aqui interessante, porque se você olha para frente, se você olha para o alto, né, se você olha na direção do futuro, se você olha, né, não fica cabisbaixo, né, quando o cara vai levantar o peso, se ele olhar para baixo, ele cai de frente, o peso vai para frente. Então ele precisa fazer isso até por postura, né, para o equilíbrio do corpo, para ele poder ter força para levantar e conseguir levantar sem cair. Então, reparem que essa imagem ela é muito rica, porque ela tem tudo a ver com o que foi dito agora há pouco. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Boa recomendação para cada um de nós. Na hora que você estiver passando por uma dificuldade, que tiver que carregar um peso que parece ser um peso que está mais difícil, que é um peso difícil de ser carregado, na hora que você estiver nessa situação, não abaixa a cabeça não. Olha para frente, olha para o alto. Vamos em frente. Entendamos que nós não somos desamparados em nenhum momento de nossas vidas. Jesus asseverou isso lá no encerramento do Evangelho de Mateus: estarei convosco até a consumação dos séculos. E aí, né, nós juntamos, né, o que ele escreve, porque logo depois ele diz assim: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo, totalmente de acordo com o que consta do Livro dos Espíritos, na questão 625, que apresenta para a gente Jesus como sendo o guia, o melhor modelo para a nossa humanidade, como referencial, como paradigma. Então ele traz para a gente dentro do Evangelho todo vamos dizer assim, todo o modelo de comportamento que a gente deve ter diante das dores no nosso dia a dia. Eu queria fazer uma divulgação para vocês muito interessante. É um livro que a gente está lendo nesse momento. É o livro chamado A Tragédia de Santa Maria. Tá? É um livro muito interessante, de Ivone Pereira, psicografia de Bezerra de Menezes. Esse livro ele conta a história, né, que aconteceu numa cidade que ele identifica como uma cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, uma cidade que ele chama de X. Né? Na realidade, ele não fala nem o nome da cidade, e os próprios personagens, os nomes dos personagens do livro são nomes fictícios, né? Para poder, logicamente, não identificar, preservar a identidade das pessoas. Mas, de qualquer forma, é muito interessante que um dos personagens do livro ele passa por situações agudas, mas situações realmente muito complicadas. E aí o que acontece? A mudança dele como pessoa, a partir do momento que ele passou a ter acesso ao Livro dos Espíritos, ao Evangelho segundo o Espiritismo, à doutrina espírita como um todo, é uma coisa assim significativa, tá? Realmente significativa. E é isso que fica o convite para cada um de nós, que a gente possa não apenas pensar em Jesus como sendo guia e modelo, mas pensar em Jesus como sendo aquele que trouxe para a gente o conjunto de informações necessárias para poder nos aparelhar, né? Da mesma maneira como a gente de brincadeira encontrou postado na internet Tolerato de paciência, que a gente possa entender que o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, todo esse conjunto de mensagens que compõem a doutrina espírita, todo esse conjunto de mensagens são coisas muito boas para nos fazer, nos estimular a continuarmos a nossa caminhada, não obstante a dor que nós estejamos sentindo. Só que, na prática do dia a dia, eu vou logicamente usar uma outra metáfora, né? Vou trazer a imagem aqui desse cachorrinho pequenininho, olha o tamanho da mão da pessoa no lado do cachorrinho, então ele é picuruchinho. E aí, de brincadeira, né, na imagem da internet tinha assim: véi, na boa, se esse cara tocar em mim, eu faço uma desgraça. Ó, esse cara que tá aqui assim, somos nós. Porque muitas das vezes a gente, ao invés de dizer isso que está aqui, a gente diz assim: você não sabe com quem você está falando.
Que tipo de homem sou eu para deixar alguém fazer isso? Que tipo de mulher sou eu para deixar alguém fazer isso? Né? Eu dou um boi para... Como é que é o negócio? Eu dou um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair da briga. Você sabe com quem está falando? Sei lá, é um monte de expressões que colocam para fora a nossa arrogância, a nossa soberba, entende? Porque a pessoa não precisa agir dessa maneira. Ela não precisa se achar maior do que ela é. A gente precisa ter noção do tamanho que a gente tem e tem que ter a humildade para lidar com as coisas do dia a dia. E aí, a gente não percebe muitas das vezes que quando nós estamos sofrendo, a gente acaba maldizendo a Deus. Só que a gente precisa lembrar o que o Espírito Amigo falou, para a gente poder lembrar de Jesus. Porque ele sofreu mais do que qualquer um de nós. E na realidade, ele não tinha, nada tinha de que se acusar. E ainda continua, ao passo que tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Ou seja, se por um lado a gente vê Jesus que não tinha que passar, né, não tinha no sentido de que, né, não estava devendo nada, ele como espírito puro, não estava mais devendo nada, não tinha nada a resgatar, enquanto que nós estamos aqui para expiar, nós estamos aqui para provar as nossas situações. Estamos num planeta de expiações e de provas. Então é totalmente diferente as duas, são totalmente diferentes as duas situações. E aí ele diz para a gente, sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Esse sede cristãos que está aqui, ele se refere a sede seguidores e que a gente possa executar e se comportar de acordo com a palavra que Jesus ensinou para a gente, de acordo com os ensinamentos que Jesus trouxe para a gente. Quando você tiver isso, e aí nós usamos isso dentro dessa imagem, como a metáfora dessa imagem, porque muitas das vezes a gente nem consegue enxergar o caminho que a gente deve seguir. A gente não consegue enxergar o caminho. Mas reparem, não importa. Mesmo que a gente não consiga enxergar o caminho, que a gente possa fixar os nossos olhos, tá? Muita atenção, fixar os nossos olhos na direção da luz, na direção de Jesus. Para a gente que não, ainda, para aqueles que ainda não sabem, todas as imagens que eu coloco que tem o sol é Jesus. É uma metáfora no que diz respeito a Jesus, porque ele mesmo disse para a gente, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas. Ou seja, para a gente poder, no momento da dor, no momento da dificuldade, no momento em que a gente esteja da aflição, sede, pois, pacientes, sede cristãos, sigamos os exemplos, olhemos para a maneira e para as coisas que Jesus trouxe para a gente. Mesmo que a gente tenha no nosso dia a dia problemas, nuvens escuras atrapalhando a nossa visão, que a gente tenha cerração atrapalhando a nossa visão, que a gente tenha pedras no nosso caminho para serem deslocadas, mesmo que a gente tenha montanhas no nosso caminho para serem deslocadas, mesmo que isso aconteça, fixemos o nosso olhar em Jesus. Não percamos isso de vista. Fixemos o nosso olhar nos ensinos de Jesus. É isso que a gente precisa fazer. Aproveitar, a casa espírita está começando a abrir, algumas casas já estão abrindo, depois desse período de pandemia. Vamos frequentar, voltemos à frequência ao centro espírita, voltemos aos estudos da casa espírita. Acompanhe a divulgação da casa espírita, abriu a casa espírita, voltou aos estudos, participe dos estudos, participe, Por quê? Porque a gente aprende mais convivendo com as pessoas. Ou seja, não se permita se isolar. Vá na direção do centro espírita. E, sobretudo, como ele próprio diz da mensagem, sejamos pacientes. Essa mensagem aqui também é linda, porque aqui eu pensei na luz, em Jesus, os ensinos de Jesus, como sendo um amparo para a gente.
Então a gente vai caminhar para frente, é como se ele estivesse sempre amparando a gente na nossa caminhada. E ao mesmo tempo, né, essa parte aqui, né, amarelo claro, né, essa cor aqui, loira, né, do loiro, cabelo loiro, né, que eu pensei, toda vez que eu vejo uma coisa assim, uma imagem como essa aqui, eu penso no Pequeno Príncipe, naquele livro, naquela parte que diz assim: tu és eternamente responsável por aquilo que cativas, para a gente poder entender que o que nós estamos aqui no nosso planeta é para aprender a amar. Sobretudo, é para aprender a amar. É isso que a gente está aqui. Então, que a gente possa dedicar os nossos tempos e dedicar as nossas vidas para amar, para amparar, para fazer o máximo de bem que a gente possa fazer a todos aqueles que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor. E, finalmente, encerrando o nosso estudo, que a gente possa ter na nossa cabeça que tudo passa. Tudo passa. Mais uma vez, reforçando a ideia, Jesus está localizado, dando para a gente um norte, dando para a gente, né, para onde nós devemos seguir. Mesmo que a gente encontre na nossa caminhada, muitas das vezes, nuvens escuras. Entendamos, tudo passa. Tudo passa. Tá? Ah, mas está muito difícil. Ok. Vamos lá. Força. Tudo de melhor para cada um de nós. É isso que nós desejamos, é isso que esses espíritos têm trazido para a gente, através do Evangelho, através dessas mensagens riquíssimas de conteúdo, de referência para o nosso comportamento na Terra. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos. Deixamos aqui a despedida que tanto utilizamos. Paz em Cristo Jesus. Um grande abraço. Graças a Deus.